Olá, turma! Nossa aula de hoje, então, será sobre máquinas simples. Vamos lá? Vem comigo que nós vamos começar. O que vem a ser uma máquina simples? Qualquer instrumento que nos ajude a trabalhar é considerado uma máquina. São instrumentos que devem facilitar a realização de um trabalho. Eles funcionam por sua capacidade de alterar forças. Algumas vezes também de modificar a direção dessas forças. Aí nessa imagem você vê uma ilustração muito famosa contada por um escritor grego, o genial Arquimedes, ao descobrir as leis das alavancas, onde ele diz: "Dê-me um ponto de apoio e eu levantarei o mundo." Ao compreender o princípio das alavancas, Arquimedes, com sua célebre frase, quis mostrar o grande poder de ampliação de forças que se pode obter através de uma alavanca. Por quê? Apenas com uma única alavanca, um ponto de apoio, ele conseguiria levantar algo muito maior do que ele. Muito bem, nós temos alguns tipos de máquinas simples. São eles roda e eixo, alavanca, plano inclinado e polia. Vamos ver cada um deles, ok? Primeiro, roda e eixo. Ela facilita a realização de tarefas de deslocar objetos com menor esforço. Duas rodas acopladas a um mesmo eixo ou duas rodas acopladas por correia são exemplos de dispositivos simples capazes de multiplicar forças. Diminui o deslizamento durante o movimento e também altera forças. Temos como exemplo automóveis, motocicletas, bicicletas, que nesse caso utilizam roda e eixo e também são consideradas máquinas complexas porque usam eletricidade, em alguns casos a combustão, ok? Alavanca. A alavanca é uma máquina simples que tem a função de facilitar a execução de um trabalho. É um objeto que é usado para multiplicar, ou seja, aumentar a força mecânica que pode ser aplicada em outro objeto. O estudo das alavancas está ligado diretamente ao conceito de equilíbrio. É um dispositivo constituído basicamente de uma peça rígida, podendo girar em torno de um ponto de apoio. Então, nós temos aí como alguns exemplos, gangorras de parques, tesouras, carrinho de mão, remo de um barco, entre outros. Nessa imagem que vocês estão vendo aí na telinha, a carga, que são as 5 porcas grandes na caixa direita, não pode ser levantada pela força provocada pelas 6 porcas pequenas na caixa esquerda. Se você aproximar o ponto de apoio da carga, é possível levantá-la. Então, a eficiência de uma força exercida é maior quando aplicada a maior distância do ponto de apoio. Se a força provocada pela caixa à esquerda é aplicada mais perto do ponto de apoio, ela não consegue mais, então, levantar a carga. Quais são os elementos de uma alavanca? Veja, toda alavanca tem 3 elementos básicos. Ponto de apoio, que também pode ser chamado de ponto fixo. Força potente, que é quem aplica a força que se faz, né, onde se aplica. Força resistente, é o ponto onde se localiza a carga que eu desejo mover ou sustentar numa determinada posição de equilíbrio. A força aplicada pela pessoa, que é a força potente, é multiplicada e aplicada pela alavanca do outro lado do ponto de apoio, ou seja, na força resistente.
A força aplicada pela pessoa sempre será multiplicada e aplicada pela alavanca do outro lado do ponto de apoio, como você pode ver na imagem. Fp é a força potente e Fr a força resistente. As alavancas elas podem ser classificadas em 3 tipos: interfixa, interresistente e interpotente. Vamos ver cada um. Alavanca interfixa. Quando o ponto de apoio está situado no meio, ou seja, entre os pontos de aplicação de força e o ponto onde o objeto vai ser levantado, como mostra essa figura que vocês estão vendo na telinha. São exemplos o alicate, a tesoura e a gangorra. Aqui nós temos a tesoura mostrando que é uma alavanca interfixa. Agora, a alavanca interresistente. A força resistente, isto é, está entre o ponto de apoio e a força potente. Por isso, ela é interresistente. Os exemplos desse tipo de alavanca são quebra-nozes, abridores de garrafa e os carrinhos de mão, como você vê nessa ilustração aí da sua telinha. Agora, alavanca interpotente. Nesse tipo de alavanca, a força potente, no caso, a força aplicada, fica no meio, ou seja, entre o ponto de apoio e a força de resistência. São exemplos desse tipo de alavanca: a pinça, o cortador de unhas e como você pode observar aí nessa imagem da sua telinha. Agora, nós temos nessas imagens aí, primeiro a tesoura, que é uma alavanca interfixa, cortador de unhas, que é uma alavanca interpotente, e o abridor de garrafas, que é uma alavanca interresistente. Você sabia que as alavancas são mais do que comuns no nosso dia a dia e até são encontradas no nosso corpo? Isso mesmo. Quando nós levantamos algo com um dos braços, que no caso fazemos a potência, nós estamos fazendo o papel de uma alavanca para esse objeto, que é a resistência, sendo o cotovelo o ponto de apoio. Um plano inclinado. São bastante úteis porque podem reduzir a força necessária para mover um objeto verticalmente. Você pode aumentar a distância a ser deslocado, mas diminui a força exercida. É uma superfície plana, inclinada em relação à horizontal e que serve para multiplicar forças, cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes. Podemos levantar qualquer corpo usando força menor que o peso desse corpo, porém, o trabalho realizado não se altera. O trabalho é o mesmo se levarmos o corpo verticalmente ou através do plano inclinado. Então, nós temos como exemplo as rampas para cadeirantes, estradas, cunha e parafuso. A vantagem mecânica do plano inclinado depende da relação entre o comprimento do plano e a sua altura. Quanto menor o ângulo de inclinação, maior a distância a percorrer e menor o esforço a ser empregado. Quanto maior o ângulo, menor a distância, sendo o esforço maior. Sendo assim,
Quem sobe uma ladeira menos inclinada usa menos força, porém percorre uma distância maior. Um exemplo de plano inclinado é a rampa, como você está vendo aí na sua telinha. Ela facilita o trabalho de levar um corpo de um nível para o outro, que é mais elevado. No entanto, diminui a força aplicada para a movimentação de um objeto e com uma distância percorrida maior. Dadas as duas trajetórias abaixo, em qual delas é mais fácil carregar um bloco? Obviamente, na trajetória inclinada. Por isso, no nosso cotidiano, usamos muito o plano inclinado para facilitar determinadas tarefas. A força a ser aplicada é reduzida ao custo de um aumento na distância pelo qual o objeto tem de ser deslocado. A rampa é um exemplo, porque sem a rampa teríamos que deslocar objetos verticalmente, como para colocar coisas em um caminhão de mudança, para o qual seria necessário usar uma força maior do que a usada numa rampa. Uma inclinação baixa requer que a rampa seja mais longa, o que aumenta a distância para vencer o desnível. Porém, a força necessária para subir com essa inclinação mais baixa é menor. A cunha é um objeto que possui dois planos, ou seja, dois lados, postos em um ângulo agudo. O resultado é uma força maior e serve para cortar com maior facilidade vários materiais, entre eles a madeira. O machado é um tipo de cunha. A rosca também é um plano inclinado. Ela ajuda a encaixar o parafuso em algo sem se usar muita força. Então, é o plano inclinado envolvido em um eixo, como você pode ver pela animação que está passando aí na sua telinha. Polias ou roldanas são rodas que giram em torno de um eixo. São máquinas simples, utilizadas basicamente para elevar verticalmente um corpo por meio da aplicação de forças em cordas, correias ou fios. Ela tem a função de elevar objetos, mudar a direção da força, multiplicar a força com duas ou mais rodanas. Elas são muito usadas na construção civil, para levantar materiais em níveis diferentes. A imagem que vocês estão vendo mostra uma pessoa levantando um objeto por meio de uma única polia presa ao teto. As polias fixas não diminuem a força aplicada, onde a força aplicada na alça é a mesma ao peso. O benefício é a facilidade de posicionar o objeto no local desejado. Serve também para mudar o sentido de uma força. Não existe vantagem mecânica no uso de uma polia fixa, certo? A força é a mesma, porém facilita o trabalho. E a polia móvel? Veja, a figura que vocês estão vendo, nessa figura, a polia de número 1 é fixa. Ela apenas muda a direção da aplicação da força, ela não gera diminuição do esforço. Mas a polia número 2, ela está presa ao objeto, erguido e não há contato direto entre ela e o teto, porque existe uma corda. Então, ela é chamada de polia móvel. Cada polia móvel utilizada diminui pela metade a força necessária para levantar um objeto.
Quanto maior o número de polias móveis, menor será a força aplicada sobre esse sistema para mudar a posição vertical do objeto. Nessa imagem, você vê na roldana fixa que facilita o trabalho do indivíduo ao levantar a caixa, porém, não diminui a força que ele tem que fazer. Na roldana, com uma roldana fixa e uma móvel, e diminui pela metade o esforço que ele tem que fazer para levantar essa caixa, ok? Veja, a força necessária para se levantar um objeto, ela é definida a partir do número de polias móveis que você utiliza. Então, configurando a seguinte equação: a força necessária é igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias. Então, digamos que eu tenha 5 polias, eu terei 2 elevado a 5. Espero que vocês tenham entendido. Revisem quantas vezes necessário e bons estudos a todos. E até a próxima aula, onde nós nos encontramos novamente.